Boa noite. Estamos entrando aqui para fazer essa live com o Lísio Lili em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, dos povos originários aqui do nosso país, do Brasil. Já estão entrando aqui algumas pessoas. A Preta Princesa, tudo bem, querida? Falamos essa semana juntos, né? Juntas, sobre um monte de coisa que a gente quer fazer. Naihara, tudo bem? Fernando Terena, nosso subsecretário de Políticas para as Populações Indígenas do Mato Grosso do Sul. Já estou aqui me preparando para chamar o nosso convidado, que vocês conhecem, quem é militante aí das causas indígenas, conhecem o Lísio Lili. E como todo militante das causas indígenas, é um batalhador, né, incansável pelas questões todas. E ele traz uma discussão bem interessante hoje, colaborar com a gente. Várias pessoas querem falar sobre isso, querem entender mais sobre isso. Então, ele vai falar para a gente sobre essa questão da retomada dos territórios, o que é essa retomada, enfim, o que é a demarcação de terras indígenas no Brasil, como é que isso se processa. Tem gente que acha que nós estamos, quando falamos de demarcação e de retomada de terras, a pessoa diz assim, uai, mas aí as terras brasileiras todas eram dos povos indígenas, né? E aí nós vamos devolver tudo para os indígenas? O que é? Então tem muito preconceito, muita desinformação. Como ontem foi dia 19 de abril, que é o Dia Nacional dos Povos Indígenas, a gente aproveitou a live de hoje para conversar mais, se informar mais. Espera só um pouquinho, que agora é o Paulo que está me ajudando, porque eu já não dei conta de entrar aqui. A Ana Cláudia Ledesma está dizendo que conhece o trabalho dele. Entrou aqui o Rogério Romero também. Mais um pouquinho ele já está entrando. Cláudia, o Fernando já falei, que é nosso companheiro. O Marcelo também já está por aqui. Muito obrigada a todos. Só mais um pouquinho que o Paulo tem que me ajudar agora, ele não consigo. Precisa aceitar. Lízio, você tem que nos aceitar aí. Lízio não está conseguindo participar. Mas é sempre assim na hora que a gente chama. Espera um pouquinho que ele já entra. Cidinha Ponciano, tô com saudade de você. Que bom que você entrou aqui. Alice Leal. A Isa. Já mandou um bilhetinho aqui para ver se ele entra. Ontem nós fizemos uma sessão solene lá na Câmara Municipal de Campo Grande, lá no plenário maior, estava lotado. Foram homenageados 37 lideranças indígenas de Campo Grande, pessoas que colaboram com a causa indígena na nossa cidade. Foi uma festa linda, cheia de gente, né? E foi a medalha que foi otorgada ontem, a Domingos Veríssimo, que também tem uma história lindíssima, uma contribuição maravilhosa. E a medalha tinha deixado de ser otorgada e essa sessão solene deixou de ser realizada desde quando aconteceu a pandemia. Então, de 2020 até agora esse ano, agora ele entrou.
Até esse ano a gente não tinha ido. E aí, tivemos. Consegue entrar aí, Elísio? Cadê? Olha o Só um Genilson minuto, só um aqui. minuto. Isso. Agora, positivo? Tá Positivo. vendo, Luiz? Tudo bem? Tudo bem, e você? Também tem um anjo aí te ajudando? Não entendi. Você também tem um anjo te ajudando? Então, tecnologia eu não domino, ô, Luiz. Minhas conversas é sempre presencial, mas a gente tem que exercitar, né? Esse É. mundo agora tecnológico é muito importante para a gente. E, Facilita muitas coisas, né? e Pois a não. conversa presencial, Lísio, ela é boa, né? Porque a gente se olha melhor, se toca, enfim, né? É uma É coisa assim, verdade. mas para nós é muito gostoso. Mas essa tecnologia, ela expande as possibilidades. Então, é por isso que a gente está insistindo nela. Nós Pois achamos que a não. live, ela acaba promovendo a participação de muitas pessoas que não estão no nosso dia a dia, que não conseguem ir para um ambiente físico, que estão chegando do trabalho, então estão esperando por uma aula, que estão em casa mesmo, É mas que verdade. querem discutir essas questões. Então, a live, ela é um instrumento, né, de maior conversa, de participação, de integração, né? O Genilson está dizendo aqui boa noite, que Deus abençoe sempre, todos nós, você também. Obrigada aí por Que ter bom. vindo, viu, Lísio? Então, vamos começar, já que você está aí com todos os Vamos recursos lá. Vamos prontos lá. já. A nossa ideia é, de alguma maneira, comemorar, festejar. Não é um dia folclórico como já foi na história do Brasil, o Dia dos Povos Indígenas, mas ele é, para nós, sempre um dia de reflexão, de uma conversa com todas as pessoas a respeito de como os povos indígenas são tratados no Brasil, não só agora, mas durante todo o período da colonização, o que isso significou para essas populações que sofreram verdadeiro genocídio, que sofreram violações, que sofreram violência. A gente não quer ficar só nesse retrato, nesse resgate histórico, mas é preciso fazer, porque a história do Brasil, os livros, enfim, né, a comunicação nunca enfrentou bem essa verdade, né, uma verdade mascarada. A verdade é que o Brasil, a sua colonização, a nossa construção foi feita sob um aspecto muito forte de racismo. Então, um racismo forte contra os povos indígenas, um racismo contra as pessoas negras, inclusive foram escravizadas por 300 anos. Os povos indígenas foram verdadeiramente dizimados, seus territórios foram ocupados ilegalmente, enfim, né? Não podemos falar ilegalmente, porque na época não tinha nada que disciplinasse do ponto de vista legal entre os povos, né? O povo originário e o povo que vinha ocupar as terras brasileiras. Mas a gente pode falar que a história brasileira foi construída de uma maneira com muita violência, e a violência tinha como eixo central o racismo, né? E é por isso que a gente precisa falar agora e sempre sobre como o Brasil tratou os povos originários, como o Brasil tratou os povos negros que vieram para cá, e como esse convívio tinha como base a supremacia racial branca, né? O preconceito racial. Então, é por isso que está em tempo de falar, está em tempo histórico de compensações, está em recuperar, né? Ou pelo menos minimizar esse débito que o Brasil tem com as populações indígenas. Você é um líder terena, né? A sua etnia é terena, né? É verdade. Você. Oi? É verdade. É, É já te, isso mesmo. já te apresento. Você é articulador também das populações indígenas do Pantanal, é assim que você se coloca, né? É um mobilizador cultural, enfim. Então, Lísio, para os que ainda não te conhecem, né? A gente conhece a sua trajetória, a tua luta, mas seria importante que você se apresentasse como você gosta de se apresentar às pessoas, para que todo mundo que está aqui com a gente conheça melhor.
Obrigado, Luísa, vereadora Luísa, é um prazer estar aqui com você, a gente colocar nesse Brasil atual a situação dos povos indígenas. Meu nome é Lísio Lili, sou terena, sou da região de Aquidauana, nasci em Miranda. Foi a minha família foi um daqueles que, por conta de tudo isso que você falou, acabou tendo que sair das suas terras. E fomos morar, tanto que acabei nascendo lá em Miranda, porque os meus pais, a minha família, né, da linhagem Xumonó, teve que reorganizar, porque o SPI do passado, isso que você fala, o SPI do passado, projetava uma ideia finita dos povos indígenas. Nós resistimos e eu estou aqui. Uhum. Eu sempre penso que a nossa luta nesse tempo todo que você muito bem explicou ou historiou, mostra que os povos indígenas, tanto os terenas quanto todos os povos que existem hoje, eles tiveram uma capacidade que algumas vezes a gente não consegue explicar. Porque ninguém, mas ninguém mesmo, não existe alguém que pode dizer que esteve do lado dos índios, a não eles próprios. Esse momento que nós estamos vivendo aqui da Semana dos Povos Indígenas é uma celebração pela vida. Sempre tenho falado das pessoas próximas a mim, a gente, quem sabe, não vai celebrar esse ou aquele avanço, mas nós podemos celebrar a vida, a nossa existência. Nós estamos aqui, nós podemos mudar o nosso futuro agora. É possível isso, né? Então, eu penso, Luísa, que esse é o nosso desafio, todos nós, essa geração que está aí, e eu penso até que nós estamos vivendo um momento ímpar. Nunca ocorreu isso. Até nesse início do ano de 2023, nós vimos a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a ascensão de uma parente nossa lá, Sônia Guajajara, a entrada de outros parentes nossos aqui, terena, como o doutor Luiz, que engrandece a presença do nosso povo lá em Brasília, né? A leva de muitos parentes nos cargos importantes aqui dentro do Estado, tanto da FUNAI quanto do SESAI. Eu acho que isso é mais do que oportunidade, um momento importante. Agora mesmo eu estava lendo aqui, a ministra Sônia, ela criou um grupo de trabalho de juristas indígenas. Olha só, isso é um avanço muito grande, levou, desde a Constituição de 88, levou o quê? Quase 30 anos para regulamentar os dois artigos, artigo 231 e 232. E essa criação desses juristas indígenas, que tem a liderança ali do nosso querido doutor Eloy, tem um desafio muito grande em mudar tudo aquilo que está escrito na Constituição para colocar e implementar aquilo que está escrito na Constituição de 88 e dar um novo olhar sobre a ótica indígena. Agora sim, sobre a ótica indígena. Tanto as políticas públicas que estão aí, tanto na educação, na saúde, na produção, na economia, quem sabe até inserir nesse momento a questão, por exemplo, da renda, que é um grande problema das nossas comunidades e que algumas vezes a gente não coloca em pauta a questão da renda, né? E, olha, isso engrandece esse momento. Eu soube também, através do Rosaldo Quiniquinal, da criação de um grupo de trabalho constituído agora, inclusive pela ministra, para fazer o levantamento fundiário dos povos Quiniquinal, que passaram um momento da vida deles sem território, ocupando outros territórios. Isso não é pouca coisa.
Isso é muita coisa, é um desafio muito grande. Nós estamos aqui sendo colocados, vereadora, num outro momento que eu julgo assim muito difícil, porque nós vamos ter que ser mais propositivos e formuladores. Nós vamos ter que pensar e dizer como é que nós vamos fazer essas mudanças. Então, é muito desafiador, ao mesmo tempo que nós podemos celebrar, ao mesmo tempo que nós podemos pensar, puxa vida, há um momento desafiador para nós no Brasil que temos. Eu não esqueço do que o presidente Lula disse quando criou o Ministério dos Povos Indígenas, que ele disse, eu não quero mais que judia, não quero mais que prejudique, não quero mais que os povos indígenas sejam prejudicados, se não me engano foi o que ele falou. Eu não quero, eu quero criar um ministério para mudar a situação dos povos indígenas. Quer dizer, é uma mudança muito grande. Eu não tinha visto, eu já participei, já vivi, como você bem sabe, das minhas atividades dentro do Estado brasileiro. Mas há um sistema muito forte agora do Estado brasileiro que impede com que os nossos projetos de vidas que nós temos, ela seja inserido dentro desse sistema. Esse é um desafio, porque vai não só precisar de uma proposição, de uma formulação, como também, certamente, deverá ser acompanhado de uma grande negociação com o Estado brasileiro, porque nós sabemos do compromisso, algumas vezes, das forças políticas que tem aqui no Brasil, com pessoas, lideranças, que dentro desse racismo que você fala, está ali dentro do Estado praticamente estabelecido e que impede com que a gente avance no nosso projeto. Vereadora Luísa, eu acho que essa apresentação, ela tenta abrir um momento que a gente precisa pensar. Nós vamos ter que agora pensar, porque a guerra ela já passou. O momento de enfrentamento, o momento de conflito nós superamos. E todos os povos indígenas, que são povos com diferentes línguas, com diferentes necessidades, mas são capazes de unir como sempre se uniram para avançar e construir um novo mundo indígena aqui dentro do Estado brasileiro. Que coisa boa. Eu te agradeço, Luísa, por esse momento. Luísa, essa conversa, ela precisa acontecer. Nós aqui, por exemplo, nós temos duas situações, né? Nós pensamos nos índios que estão lá no nosso território e nós pensamos nos povos indígenas que estão aqui em Campo Grande, invisibilizados, porque não existe sensibilidade das pessoas. Algumas vezes muito encastelados dentro do poder público, que podia abrir as portas, podia conversar, como você está dizendo, e construir uma estratégia. Aqui em Campo Grande, nós somos merecedores do novo momento. O governo federal já colocou lá um espaço para a gente. Agora precisamos chegar aqui na cidade, precisamos chegar no estado. Agora precisa aparecer pessoas com capacidade de colocar a interlocução, uma nova interlocução. Não é uma conversa só de um lado, mas uma conversa que preze o entendimento, preze acordo, preveja o avanço, tenha amor pelos povos indígenas, trabalhe com a diversidade para que a gente possa avançar, vereador. Ô, Lísio, é uma satisfação ouvi-lo, porque você tem uma experiência de liderança incrível, tem experiência administrativa, você já foi da FUNAI, né, aqui no estado? Fui por duas ocasiões, vereadora. Na primeira vez eu fui delegado da FUNAI. E eu recebi das lideranças indígenas uma missão, que era abrir espaços para que a gente implementasse aquilo que a gente pensava. Não foi possível. Quando cheguei na FUNAI, a estrutura do órgão ela era engessada. Só para você ter uma ideia, não tinha nem orçamento. Não tinha orçamento. Se brincar, ainda
A FUNAI, eu penso que ainda não tem orçamento. Certamente o ano que vem terá. O orçamento é um instrumento importante que você pode não só pagar as contas, como projetar atividades. Nós não tínhamos. Numa fase que entrei na FUNAI, nós não tínhamos orçamentos, Luísa. Nós vivíamos fazendo documentos, solicitando, e Brasília descentralizava. Olha a situação. Depois, mais para cá, me ocupei já como coordenador daqui da região, aqui mais entre os Terenas, o Carivel. Nós fizemos a retomada dos territórios dos carivéus. Antigamente, todo o território carivel era arrendado pelos fazendeiros. E se iniciou esse processo lá do SPI. Olha só que coisa assim, inominável. A gente não... Eles arrendavam as fazendas, embora a Constituição não permitisse. Quando conseguimos o recurso para os nossos parentes lá, eles passaram a fazer gestão dos recursos que tinham, aí passou a criminalizar. Então, aí não podia. Uhum. Enquanto era da FUNAI, podia fazer o arrendamento. Quando entrou os índios para tomar conta da terra, não, agora é crime. Agora não pode acontecer. Entendeu? Então, Luiz, em todos esses momentos, e voltando depois de muitos anos, voltando como coordenador aqui da FUNAI, continuou essa situação, não tinha orçamento. A presença da Sônia como ministra, com toda certeza, vai carregar recursos para a nossa comunidade, vai carregar recursos para a administração. Falando nisso, numa data dessa, eu não lembro bem que dia, mas foi esse mês de março, foi 21 de março, a ministra Sônia participou do Roda Viva, não sei se você assistiu. A ministra relacionou 4 condições dos povos indígenas do Brasil. 4 condições. Aquelas que estão em processo de contato, aqueles de semicontato, aqueles que estão nas terras indígenas aldeias e aqueles que estão nas cidades. Aqueles que estão nas cidades. Ela disse que vai criar lá uma instância para cuidar disso. Uhum. A gente vibrou pra caramba, porque veja a questão daqueles que estão na cidade, daqueles nossos parentes que estamos aqui. Nós estamos impedidos de ser atendidos por conta de um decreto de número 3.156/99, que assegura atendimento só para os indígenas das aldeias. Olha só que coisa, um despropósito contra os povos indígenas da cidade. Então, o que acontece? A gente vai procurar a prefeitura diz, esse assunto não é comigo. Você vai procurar o governo do estado, eles também dizem que não é com eles. E a última vez que nós conversamos com um secretário de saúde, ele disse, olha, eu tenho a seguinte proposta, se vocês transferirem para mim os recursos do CESAI, eu vou fazer. Assim, simples a conversa. O que nós precisamos pensar é como a gente construir, eu tenho usado o termo aí que o governo tem falado, de um arcabouço não um arcabouço fiscal, mas um arcabouço de encaminhamentos. Essa questão, por exemplo, esse 3.156, ele mata a assistência aqui em Campo Grande. Por conta desse decreto, nós não temos um polo. Quer dizer, nós não temos uma ação na comunidade, nós não temos uma ação direta para a comunidade, nós não temos uma política pública. Os povos indígenas aqui da cidade, eles estão totalmente desassistidos. Então, nós precisamos, quando eu falo nós precisamos, os líderes indígenas, os caciques, as representações, os segmentos da nossa sociedade, as mulheres, os idosos, a juventude, aqueles que estão na academia, aqueles que têm uma ação política, todos nós precisamos juntar e construir um arcabouço que permita isso.
E a gente e esse contato até, vereadora, é bem no sentido de a gente começar a construir uma estratégia de entendimento, porque esse polo eu penso que precisa existir. Porque se tiver um polo, nós vamos ter instrumentos e meios para assistir a nossa comunidade. Uhum. A nossa comunidade ela está devassada de diabetes. Essas pessoas elas vão nos ônibus para fazer o atendimento, não tem atendimento da prefeitura, não tem atendimento da CESAI, eles estão aí abandonados. Isso precisa ser resolvido. Alguém me disse que até há pouco tempo, quando tinha um polo aqui em Campo Grande, havia um veículo para fazer esse trabalho. Agora, as pessoas que fazem hemodiálise, vereadora, eles têm que se virar. Eles não tem uma estrutura. Então, nós precisamos construir um entendimento, principalmente com a Prefeitura de Campo Grande, e eu acho que a senhora pode muito bem encaminhar esse processo, a gente, então, trabalhar isso e encaminhar o governo. Encaminhar o governo, porque a criação, esse GT que a ministra Sônia constituiu, ela certamente vai abranger essa atuação, não é? Então, esse é um grande desafio. Pois não. Assim, antes, a gente entendeu que você já engatou, né, na questão dos povos que estão nas aldeias e já trouxe para cá, para as pessoas que moram em Campo Grande, que são cidadãos indígenas, e já demonstrou para a gente, por exemplo, desamparo no que se refere à desproteção da sua saúde, da saúde indígena. Que o Brasil tem uma legislação específica, tem um instrumento, né, que é a saúde indígena, mas isso não é aplicado para o cidadão indígena que está aqui em Campo Grande, que está na cidade, né? Não só aqui em Dourados, enfim, aquele que não está aldeado, e que isso é um prejuízo para a saúde indígena como um todo, né? Mas o que eu queria que você falasse, porque eu acho que você fala de uma maneira muito interessante, para as pessoas que estão aqui, a gente está aqui com bastante gente conversando com a gente aqui, sobre esse conceito da retomada, né? E também um pouco nessa mesma discussão sobre o que são as demarcações de áreas indígenas, né? Porque tem muita gente que diz assim, mas e aí? A área indígena era todo o Brasil quando, né, os colonizadores chegaram por aqui. E agora, a Constituição vai devolver todas essas áreas para os indígenas, né? Então, a Constituição criou uma discussão técnica sobre isso, legal, né? Fez uma disciplina. Nós temos leis federais que disciplinam essa demarcação de territórios tradicionalmente indígenas, e nós temos avançado para isso, né? O Brasil já tem mais ou menos 12% do nosso território nacional terra já demarcada, né, como área indígena. Mas tem muito o que fazer. Você também disse agora que os Quiniquinauas foram surpreendidos ontem com a decisão da ministra, que determinou o início dos estudos administrativos para a devolução do território para os Quiniquinauas, que ficaram completamente sem território. E isso é muito importante. É um povo que se localizou aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, vamos dizer, geograficamente, e que hoje não tem território nenhum. Mas então o que eu queria que você falasse para as pessoas, com toda a sua experiência, é isso. O que é a retomada dos territórios? Como é que os indígenas fazem isso? Né? O que é esse instrumento da demarcação de terras? E qual é a reivindicação que os indígenas fazem dos vários povos? E que ontem, por exemplo, ficou muito bem retratado na sessão solene que nós fizemos de comemoração ontem lá na Câmara, que várias lideranças usaram a palavra, mas todas elas usaram a expressão demarcação já. Então, nós estamos num mês que as pessoas estão atentas a essa questão e seria muito oportuno que você nos dissesse o que é a demarcação de territórios indígenas. Você trabalhou na FUNAI, você sabe sobre isso. E o que é a tal da retomada de territórios que a gente ouve muito falar. Então, o Mato Grosso do Sul, ele se diferencia de todas as outras terras indígenas.
Eu não sei se você sabe, mas aqui no Mato Grosso do Sul, as terras indígenas, elas são denominadas de reservas indígenas. Essas reservas, elas foram para acomodar em alguns locais aqueles que tinham perdido seus territórios. Ora, porque o Estado titulou, porque houve esse período, e eu até vou lhe dizer, vereadora, que essas informações a respeito da perda do território dos parentes aqui, tanto dos Terenas quanto do Quiniquinal, o governador Zeca, na época, ele permitiu com que todos esses levantamentos fossem feitos e se soubesse, e se verificasse quantas dessas terras que foram depois denominadas de devolutas, que eram das terras indígenas, foram titulados pelo Estado e foi vendido. Então, o Estado foi o grande responsável para dar legalidade nessas terras que você falou. Então, o que aconteceu? Muitos desses ocupantes fazendeiros, eles têm o documento, e a gente sempre reconheceu isso. A gente nunca disse, olha, você não. Nós sempre dissemos, você tem título, você tem que ser indenizado. Logo num período, o próprio Estado reconhecia que aqueles que estão ocupando algumas dessas terras, elas precisavam ter o contraditório, e foi garantido. Então, quando se constitui um grupo de trabalho, se sabe da situação. O caso dos Quiniquinaus, por exemplo, eles sabem de toda a área que eles têm. Eu mesmo, nós morávamos em Miranda, a minha família vinha de Miranda e se hospedava na casa dos Quiniquinaus lá no Agaxi. Lá no Agaxi. Até tem uma aldeia lá que trataram de destruir, que chama Naxidache. Naxidache. Era uma terra dos Quiniquinaus. Até estava conversando com o Rosaldo e dizia para ele, ô Rosaldo, você tem que levantar a história. Ele falou, nós sabemos tudo. Eu vou lhe contar um sobrevoo que fiz lá no Xingu, junto com o Raoni. Nós fomos com o Raoni de avião, só para ver como é que ele dava o indicativo. Ele sobrevoava, o Marcos Terena é o aviador, nós fomos juntos, acompanhando. O Marcos direcionou a aeronave para fora do território do Raoni. O Raoni disse, Marcos, pode voltar, porque aqui não é nosso território é aqui. Então, os povos indígenas, eles não querem o território que não é deles. Eles querem aqueles que os seus antepassados habitaram. Os antepassados viveram e está na cabeça dele onde estão esses espaços. Todos os povos indígenas, todos os membros da comunidade indígena, eles conhecem o território deles, eles não inventam território, entendeu? Não tem esse negócio de falar, não, lá em São Paulo, lá, tal, lá. Agora, o que a gente sabe precisamos dar legalidade nesse processo. Nós temos tido dificuldade de numa conversa boa com algumas vezes o não indígena, é porque ele quer ser indenizado. E eu acho legítimo, se o Estado titulou e ele precisa ser indenizado, não temos nada contra. O problema é que a legislação também, vereadora, não permite esse pagamento, entendeu? Porque como que a União vai recomprar uma terra que é dele? Então, tudo isso precisa ser reacertado, para que não haja esses conflitos. Esse entendimento precisa ser feito. E é possível, porque os povos indígenas têm o local deles, eles não estão inventando um território, eles não estão dizendo absurdos, eles estão dizendo, olha, o território que nós temos é esse, e a gente quer esse local. Então, agora, tudo isso
Tudo isso, vereadora, ela é precedida do estudo antropológico, vai uma equipe de antropólogos, vai uma equipe de técnicos para fazer todo o dimensionamento, faz um levantamento, até calcula quanto que aquele determinado ocupante vai receber, tudo na maior lisura possível. Ele tem o direito do contraditório, se ele acha que não é correto, ele tem lá um prazo para defender você entende? Então não tem nenhuma injustiça no processo. A injustiça que sofreu foram os povos indígenas. Os povos indígenas perderam seu território, como foi o caso dos Terenas. O Terena, olha, o território deles era praticamente toda essa região aqui do nosso estado. Toda, uma boa parte daqui da região de Miranda, os Terenas estavam lá. Então, eles têm um papel importante dentro da sociedade que nós aqui estamos falando. Agora, qual o interesse dos povos terenas em retomar o território? Não só por necessidade física e social, é porque eles são preservadores de vida. São povos que preservam o meio ambiente. São povos que são guardiãs da floresta. São povos que têm um compromisso com a natureza. Porque eles sabem que a água, a fonte, as árvores, os animais, a biodiversidade, não é? Elas são... A sociodiversidade tem dependência da biodiversidade. E logo, vereadora, eles não têm interesse de ocupar aquela área para fazer um trabalho que destrua o meio ambiente. Ao contrário, o trabalho é preservar para as futuras gerações, para que as coisas da natureza tenham o seu valor. A ministra Sônia, ela fala sempre nos discursos que nessa crise climática, né, o papel das populações indígenas tem um relevo muito grande. Ela nos informa que as populações indígenas pelo mundo são em torno de 5%. Só que essas populações estão garantindo a proteção ambiental de 80% do que nós temos ainda para preservar de meio ambiente no mundo, né? Então, assim, a demarcação das terras indígenas, elas são também importantíssimas para a sobrevivência do planeta, né? Porque muitas vezes a gente acha que isso não existe, que a crise climática não existe, mas os cientistas estão aí para contrariar, né? Os encontros internacionais, os grandes fóruns mundiais estão dizendo o contrário, que existe uma crise climática emergente e que a proteção ambiental é urgente e os povos indígenas, os povos originários, têm provado ao longo de séculos que têm compromisso com essa proteção ambiental, né? A gente até ouve as pessoas dizerem, para o indígena a terra é diferente. Aí, esses dias eu falei com um companheiro nosso indígena sobre isso. Eu falei, mas como é que você conceitua a terra, né? E ele disse com poucas palavras assim, a terra é um ser vivo. E se a gente não compreender isso, né, e a gente usá-la de um jeito sem nenhum merecimento com a própria existência dela, como é que ela vai sobreviver, né? Como é que ela vai dar frutos? Então, essa sabedoria indígena que é tão valiosa para uma nova concepção de mundo, né? Para uma nova visão sobre a nossa interação com o restante dos seres, né? Porque o problema está nisso, né? O homem civilizado, né? Ele acha que ele está no centro. Então, que a sobrevivência física dele tem que sacrificar animais para que ele sobreviva, tem que sacrificar a terra para que ele sobreviva, né? E os indígenas não têm essa concepção, né? Ao contrário, tem uma concepção de que o homem é mais um ser entre os infinitos seres que habitam esse planeta e que nós vamos ter que encontrar uma maneira de uma convivência harmônica com todos, não é isso? É verdade. Os povos indígenas hoje, vereadora, eles
se entendem como guardiões da natureza, como guardiões da floresta, né? Eles se entendem como prestadores de serviços ambientais. Eles cuidam das fontes, eles cuidam dos animais. Ali na região da aldeia, da terra indígena, ainda chamada de reserva indígena, vereadora, ali em Toné. Antigamente, as mulheres mais velhas, as avós, elas faziam o trabalho de perambular nos territórios, porque eles saíam de manhã, tipo assim, saíam de manhã e passavam o dia colhendo frutos, vereadora. Pegando guavira, pegando araticum, pegando goiaba, tirando palmito, pescando. Hoje é impossível isso, porque todas essas fontes de vida, elas foram por conta do entorno onde está lá a criação do gado, onde está lá o desmatamento, foram totalmente prejudicados, entendeu? E muito desses nossos territórios, por conta dessa forma que devassa a nossa autonomia, eles tiveram, muitos deles, que mudar para a cidade, porque a própria comunidade não oferece mais essa possibilidade de autonomia, entendeu? A autonomia alimentar é um problema hoje nas comunidades terrenas. Por quê? Porque a ação do fazendeiro, a ação do gado, a ação do agronegócio, a ação da monocultura, ela é presente. Você voando aqui no Mato Grosso do Sul, você percebe o quanto que o desmatamento, o quanto que o desrespeito à natureza é muito grande. E a comunidade indígena, ela está atenta a isso. Eu acho que nesse momento que nós estamos aqui vivendo, e que nós estamos aqui com a criação do Ministério, repensar um novo uso desses territórios que estão sendo retomados, vereador. Precisa ser pensado. Senão, o que vai acontecer? Como é que eles vão reconstruir os ambientes que foram destruídos? Como? Se não tiver um recurso público para isso, como é que eles vão fazer? Será que eles não podem pensar em receber, como um funcionário público qualquer, receber por conta daquela área que ele está garantindo, não só para ele, como para o Estado, como para o Brasil, como para o mundo, não é? De modo que eles possam ser remunerados pelos serviços que prestam. Isso é um pensamento que eu acho que a gente vai ter que fazer, porque criar gado não é possível. Usar nossa terra por arrendamento não é possível. Fazer monocultura não é possível. Nós temos que achar um caminho de modo que todas aquelas fontes que nós tínhamos e que permitíamos com que tivéssemos as nossas autonomias, elas possam ser reimplantadas. Esse é o desafio de todos nós agora. Eu fico pensando aqui nesses parentes como a área Buriti, que está lá produzindo e que não tem onde escoar a produção deles. Como é que a gente faz? Eles plantam, mas não tem onde escoar a produção deles. Lá na região de Toné, que recuperou uma área boa de território, como é que eles vão conseguir ter os recursos que precisam? As terras indígenas, as reservas indígenas, elas hoje precisam de ter uma renda. Eles precisam, não é só os indígenas da cidade. Os índios que estão nas reservas, eles são necessitados de uma renda. Eles precisam ter para eles poderem fazer essa ocupação, essa reocupação, essa retomada que aqui nós falamos. Eu tenho pensado, vereador, aqui em Campo Grande, diferentemente da retomada territorial, aqui em Campo Grande, nós temos que fazer a retomada da dignidade. A retomada da dignidade é quando a gente alcança a plenitude da cidadania.
Nós estamos falando de cidadania, é quando a gente tem uma casa, não precisa ser luxuosa, mas precisa ser uma casa onde a gente tem a dignidade de viver. Nós temos que ter condições para educar os nossos filhos e nossos netos. As mulheres precisam ter o seu ganho, o seu espaço, as crianças precisam ter sua escola, uma escola indígena. Não é um pseudo-escola, não é uma escola de faz de conta, não é só nominar uma escola de indígena, ela já é indígena, entendeu? Então, nós temos que pensar, nós temos que sentar, nós, os povos indígenas, inclusive penso aqui em Campo Grande, uma experiência nisso. Trazer o doutor Luiz Eloy aqui em Campo Grande, para ele reunir com a gente, a senhora, a Câmara de Vereadores, ajudar a gente, chamar todas as forças de Campo Grande. Aqui tem tanto mulheres quanto homens com uma variedade de iniciativas. Eu lembro da Hélida com a cerâmica dela. Eu lembro do Delmir, que trabalha com couro. Eu lembro das pessoas que trabalham com bambu. Eu lembro das pessoas que trabalham com fibra. Muitos. Eu lembro da Medá, que ela chama, a gente chama ela, que trabalha com algodão. Com algodão. Trabalha com lã. Puxa vida, se a gente conseguisse juntar todo esse povo aqui em Campo Grande, construir um mix de produtos, não é? Juntar eles, não é? E criar espaços para que eles deem renda para eles, eu acho que a gente vai conseguir construir um novo momento para os povos indígenas. Aqui em Campo Grande, eu penso que se a gente conseguir fazer isso, porque aqui em Campo Grande, a gente precisa lutar durante o dia para a gente conseguir construir o nosso prato, a nossa comida, né? E isso, muito dos indígenas. E eu vejo que algumas vezes a gente não tem espaço para conversar sobre isso, vereadora. A gente tem que pensar na necessidade dos parentes nossos na aldeia, que é a retomada dos territórios deles, e nós temos que pensar nos parentes em Campo Grande com a retomada da dignidade deles. E precisa ser feito isso. E eu penso que o gabinete da senhora, vereadora, pode liderar isso em Campo Grande. Chamar essas pessoas, chamar o Genilson, que é um quiniquinal, chamar o Rosaldo, que é um quiniquinal, chamar a doutora lá, a Maiara, que é uma Cadivel, chamar a Benilda, chamar N pessoas para se juntar, conversar e construir uma estratégia. Nós precisamos. Hoje estamos sabendo que a FUNAI de Campo Grande é ocupado por um Terena. Nós estamos sabendo que o DICEI é ocupado por um Terena. Certamente eles estão esperando os nossos projetos. Mas quais projetos nós podemos pensar? Quais projetos nós podemos propor? Qual? Eu acho que é esse o caminhar, e não só nós aqui, vereadora, eu penso com relação aos parentes lá das aldeias, que precisam achar um jeito de escoar a produção deles. A gente precisa escoar, a gente precisa trazer a produção deles para Campo Grande e colocar no mercado para que eles tenham renda. É isso que nós precisamos fazer, vereadora. Ô Lísio, está aqui o Genilson, você acabou de falar dele, então ele está dizendo aqui, graças a Deus, nós, Quiniquinal, conseguimos, somos natos de MS e lutaremos para efetivar. E aqui também a Maria Rosana está dizendo que fala linda, precisamos da sabedoria indígena, e aqui o Colense 1, não sei exatamente dizer o nome dele, é direcionar parte do imposto territorial pode ser uma saída, né? Aí ele também está dizendo do imposto do território rural, enfim, para financiamento, né? Agora, assim, nós já estamos indo para a nossa parte final,
é importante trazer essa informação sobre Campo Grande. Você fala toda hora desse índio que está, nesse indígena que está aqui na cidade, né, que não está nas aldeias, que às vezes ele está com o coração dividido entre estar aqui estudando, trabalhando, construindo a sua família, mas também está pensando na família dele, no povo dele que está em luta para recuperar um território. E o quanto é carente, né? Muitas famílias indígenas aqui de Campo Grande vivem em situação de muita carência e sem qualquer olhar específico do poder público. Aí você falou sobre a saúde no começo, depois falou sobre uma educação indígena, que seria muito importante. Ontem, na sessão de homenagem, nós tivemos várias professoras, inclusive uma das professoras especialista nessa questão da educação indígena. A gente tem muita gente para contribuir. Talvez essa ideia de trazer uma reunião com o secretário executivo do Ministério, que é o Dr. Luiz Herói Terena, para cá, e ele revelar um pouco do que a nossa ministra Sônia Guajajara quer projetar a partir do Ministério dos Povos Originários para as populações que vivem nas cidades. Em Campo Grande, para quem está nos ouvindo e ainda não sabe, a gente tem mais ou menos 23 ou 26, por aí, núcleos, né, urbanos que são habitados exclusivamente por famílias indígenas, e nós temos uma população que já deve estar, vamos ver a contagem que vem aí do IBGE, mas aproximadamente de 19 mil indígenas na cidade de Campo Grande. Então, é uma população importante, né? É uma população sintonizada com a cidade, que contribui, né, muito. Aqui a Lúcia está dizendo que o nome dela é Lúcia Martins Coelho Barbosa e, junto com o Aguinaldo Terena, está assistindo a pauta tão importante a ser discutida. Obrigada, então, pela audiência. O Genilson também falou que a realidade é isso que a senhora acabou de dizer sobre o corações dividido entre a cidade e a aldeia, assim que ele se sente mais ou menos. Mas, então, assim, já encaminhando para o final, Elísio, para não cansar todo mundo, nós estamos na véspera do feriado também, né? Então, eu queria que você comentasse uma frase da nossa ministra, Sônia Guajajara, que ela pronunciou durante o discurso de posse dela no Ministério dos Povos Originários. Ela disse assim: estamos nas cidades, nas aldeias e nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês puderem imaginar. Vivemos no mesmo tempo e espaço que qualquer um de vocês. Somos contemporâneos deste presente e vamos construir o Brasil do futuro, porque o futuro do planeta é ancestral. Então, eu queria que você, com esse entendimento da ministra, né, comentasse um pouco para todo mundo que está aqui prestigiando essa live, o que significa construir o futuro a partir dessa nossa ancestralidade. E o que os indígenas querem nos ensinar com isso? Pois não. A ancestralidade é uma dimensão, viu, vereadora, que muitos de nós deixamos de compreender, porque nós saímos do ambiente onde a gente constrói esse espaço vital para todos nós. Os terenas tinham um espaço muito importante, vereadora, só para dar exemplo dessa ideia do que é ancestralidade. Chamava Kaxanayunakalu. Kaxanayunakalu é um grande encontro. É um grande encontro dos terenas, onde havia nominação, apresentação das crianças, nominação delas, do civil e indígena, a apresentação dos nubentes, as pessoas que vão casar, não é? A apresentação dos futuros líderes. E tinha uma coisa muito importante que é um problema nosso hoje. Esse momento era a passagem de ano, de um ano para o outro. Todos os conflitos, vereadora, ela precisava ser resolvido. E no Kaxanayunakalu era o momento de reacertar isso. Todos os conflitos não podiam entrar de um ano para o outro. Nós estamos vivendo um momento muito sério com relação aos nossos filhos, porque certamente eles perderam
aquele espaço vital que é o que nós temos tido dificuldade entre o nosso povo. O nosso povo tem reclamado muito disso. Esse espaço que a gente chama de ancestralidade é um local onde você vai falar com o outro, onde você vai discutir, onde você vai verificar se aquele propósito, aquele caminhar do povo indígena, ela está correta ou não. Precisa haver um reacerto, precisa haver um compromisso, precisa haver uma pactuação. Todo ano era feito no Caxaná e o Nacarô entre os terenas. Entre os terenas. Os terenas, eles dizem que estão vivendo esse momento. Eles dizem, os mais velhos estão dizendo, quando eu vou cocear na Cocô, nós não temos dó do outro. Eles estão dizendo, olha, Lísio, quando eu vou cocear, nós não estamos mais com dó um do outro. Nós estamos um contra o outro. Vocopococoné, eles falam. Os líderes mais velhos estão dizendo, nós estamos um contra o outro. Quando eu vou cocear, não temos mais dó do outro. Nós estamos conflituando um com o outro. Isso o Terena está dizendo. Então nós temos que buscar a ancestralidade. A ancestralidade é a nossa existência. É ela que faz. Assim, nós não temos momentos cívicos no Brasil, Dia da Bandeira, tal e tal. São momentos, os índios, os povos terenas, a ancestralidade é que garante isso. Porque ele vai dizer, olha, nós temos como referência aquele passado, e aquele passado fomos sustentados por ela. Nós precisamos dela hoje. Se nós estamos fazendo alguma coisa errada e que não é boa, nós temos que voltar no passado, resgatar, trazer, ouvir e a gente retomar para um porvir, construir um porvir. Nós estamos nesse momento aqui precisando construir um porvir. Nós passamos uma vida, 500 anos, nos defendendo, vereadora. Para garantir a nossa existência. Até que pactuamos em 88 uma ordem dizendo nós queremos continuar índios. Nós queremos continuar povos indígenas. Nós não queremos, como disse minha amiga lá, um faz de conta. Nós queremos garantir a nossa identidade. Nós queremos dar valor nas pessoas. Nós queremos dar valor na vida. Para nós, para os terenas, a existência é mais importante, Luiz. Por isso a ancestralidade tem essa importância. Buscar, não esquecer. Não esquecer. E algumas vezes a gente esquece, nem porque a gente quer, Luísa, é porque nós estamos lutando. Lutando aqui nessa vida, aqui é lutar. Lutar para ter emprego, lutar para ter renda, lutar para ter comida. Algumas vezes, no conflito, os índios precisam, os povos indígenas precisam garantir a existência. Porque a bandeira deles, vereadora, não é poder. A bandeira do Terena não é o poder. A bandeira do Terena é a vida. Ele quer existir. Outros povos não conseguiram. Inúmeros povos não conseguiram. Mas nós conseguimos. Nós estamos aqui. E nós vamos garantir outros 500 anos com a nossa ancestralidade, que é a nossa história, né? Que é a nossa cosmovisão. Essa cosmovisão, Luísa, jamais vamos abrir mão dela. E como nós podemos superar isso? Claro, propondo e formulando. E propondo e formulando com pessoas como você. Pessoas não índias, pessoas não índias. Que abraço. Deixa eu te interromper. Já vai cair o tempo da nossa live, porque pelo Instagram, e a gente está aqui no Instagram, é 1 horinha só que eles dão pra gente. E eles cortam mesmo, porque isso é sistema. Pois não. Então, assim, você falou tão lindamente, até o Gustavo acabou de colocar entre aspas o que você disse. Nós vivemos 200 anos nos defendendo, tentando existir. Aí já está dizendo aqui que é impactante a sua fala, é muito impactante. A gente vai ter que se despedir de todo mundo, né? Eu
Muito te agradeço demais por você ter vindo. Também quero fazer assim. E te abraçar, tão gostoso. Abraço todo Entendeu? mundo, E te tá? Amo agradecer. todo mundo, amo vocês, amo a diversidade. Nós precisamos da diversidade. Nós precisamos aprender a abraçar o outro. É isso que nós precisamos fazer nesse momento, Luísa. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Beijinho na tua testa, tá? Um abraço, um grande abraço. Obrigada. Um grande abraço, tá bom? Obrigada Fica a com todo Deus, mundo que todo ficou mundo. aqui com a gente. Fica com o Iti.